Parâmetros Curriculares Nacionais, uma publicação do MEC de 1997, e que chegou às escolas no início de 98. São 5 cadernos dos parâmetros que vão cair no concurso. São os cadernos referentes aos parâmetros de 1º ao 4º ano, 4ª série, tá? Porque na época era a série, então era a 1ª à 4ª série. Isso é importante ter em mente, mas que corresponde hoje ao 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Esse primeiro caderno, Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, ele é muito importante em qualquer nível de ensino, porque ele traz nele toda a organização dos parâmetros, tá? Toda a estrutura, a história da educação, a visão de educação contida nos parâmetros. O ministro da Educação era o Paulo Renato, foi um dos ministros da educação que mais incentivou a educação brasileira, o avanço da educação brasileira, na minha opinião, porque eu vivi esta época, e Dona Ruth Cardoso, o presidente era o Fernando Henrique, Dona Ruth Cardoso teve vários projetos que incentivaram a educação, cultura no nosso país. O que são os parâmetros? Parâmetros curriculares nacionais. Eles têm a natureza aberta e proposta flexível. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles não trazem regras obrigatórias. Eles têm a natureza aberta e propostas flexíveis. Então, as propostas dos parâmetros podem ser adaptadas à realidade local, ok? Se esses parâmetros nacionais podem funcionar como elemento catalisador das ações na busca de uma melhoria na qualidade da educação brasileira, de modo algum pretendem resolver todos os problemas que afetam a qualidade de ensino e da aprendizagem no Brasil. Então, eles reúnem estudos com o objetivo de funcionarem como elemento catalisador, né? Um elemento que redistribua, que oriente ações na busca de uma melhoria da qualidade da educação brasileira, tá? Mas eles são flexíveis e têm natureza aberta, eles podem ser adaptados, como nós vamos ver aqui, nos seguintes termos. Natureza flexível, aberta, né? Qual a função dos parâmetros curriculares nacionais? A função dos parâmetros está em 4 níveis. Primeiro, no nível de referência nacional da qualidade da educação. Estabelecem uma meta educacional para a qual devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação e Cultura, do MEC. Então, eles são uma referência nacional para a qual devem convergir as ações do MEC. Segundo, de referência também para os estados e municípios. Os parâmetros são recursos para adaptações ou elaborações curriculares realizadas pelas secretarias de educação de cada estado ou de cada município. Então, eles são recursos que podem ser adaptados nas elaborações curriculares, tendo em vista as necessidades locais. Deixa eu trocar esse óculos, que está muito sujo. E também ele funciona no nível das escolas. Os parâmetros foram distribuídos para todas as escolas e eles constituem recursos para a elaboração da proposta pedagógica da escola, da proposta curricular de cada escola. E, por final, também servem aos professores e à equipe pedagógica
como recurso para a discussão e organização dos objetivos, dos conteúdos, eles orientam os objetivos, os conteúdos, critérios de avaliação também orientam, e isso está aqui na introdução, tá? De cada ciclo, bem como para a ação do professor em sua sala de aula. Ele traz aqui nesse volume de introdução todas as tendências educacionais e suas características na história do Brasil, tá? Então, ele traz as tendências educacionais, fala dos erros e acertos de cada uma. Apesar dele ser adaptável e de natureza flexível, né, de natureza aberta e proposta flexível, portanto, adaptável às necessidades locais, é preciso haver uma consonância nacional, né, convergir para ações educacionais em nível de Brasil. Então, a validação das propostas curriculares de referência nacional dos estados e municípios, das escolas, dos professores e da equipe pedagógica, dependem de estarem em consonância com a realidade social, necessitando, portanto, de um processo periódico de avaliação e revisão, a ser coordenado pelo MEC. Daí iniciaram os exames nacionais da educação e também nos estados. Foi em 2000, foi no ano de 2000 ou 2001, eu não lembro, que surgiu o primeiro SARESP. Então, começaram a ser avaliados, a haver processo periódico de avaliação e revisão, né, das propostas curriculares, para ver se realmente estavam melhorando a qualidade de ensino, conforme proposto nos parâmetros do final de 97, publicado no MEC, mas que chegou às escolas em 98. Então, as avaliações nacionais dos níveis de ensino e também as estaduais. Fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais. Então, esse capítulo agora da introdução trata das tendências pedagógicas no Brasil. De início, desde o Brasil Império, que transitou, passou para Brasil República, com o aumento da educação, da necessidade de instrução do povo brasileiro, justamente para sustentar o Brasil República, porque o Brasil República dependia do voto, a República depende do voto, e para votar as pessoas têm de ser alfabetizadas, então era um risco não alfabetizar as pessoas, porque estávamos saindo do regime imperial para o regime republicano. Precisava assegurar que o povo votasse para confirmar a democracia, a república. Então, aumentou a oferta de educação, de instrução. E essa oferta de instrução educacional pública iniciou com uma pedagogia conhecida como pedagogia tradicional. Nessa pedagogia tradicional, o professor tem um papel central no ensino, porque o professor, como todos eram ignorantes, não eram alfabetizados, o único alfabetizado é o professor, então o papel dele é central no ensino, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, termos escritos no parâmetros, não são meus, tá? Corrigir e ensinar a matéria, com a finalidade de dar instrução, uma instrução científica mínima para os brasileiros, tá? Então, a pedagogia tradicional teve o seu papel na transição da República, mas era um regime bastante rígido de educação, centrado no professor. O professor monopolizava o poder do conhecimento. Depois nós tivemos a pedagogia renovada.
A pedagogia renovada inclui várias correntes que estão ligados ao movimento da escola nova ou escola ativa. A escola nova veio logo depois da pedagogia tradicional e antes do ensino tecnicista, porque foi um rompimento, né? Os trabalhadores estavam se educando, sendo instruídos, estavam se sentindo competentes e capazes para lutar pelos seus direitos e não trabalharem mais como semi-escravizados, como era do tempo do Império para o início da nossa República, onde se formou a burguesia com a exploração dos trabalhadores. Então, os trabalhadores começaram a se rebelar e começou a propagar-se uma ideia de que a pedagogia tradicional não tinha dado certo. Então, era preciso parar com essa coisa de instrução total. E aí veio o movimento da escola nova. A escola nova pretendia, a escola ativa, formar cidadãos para viverem na sociedade dentro dos padrões sociais. Tais correntes assumem o mesmo princípio norteador de valorização do indivíduo como um ser livre, ativo e social, tá? Então, a escola nova, ela veio com finalidade de trazer ao cidadão a pessoa mais do que a instrução, mas o exercício da cidadania. E o exercício da cidadania mediante ao convívio na escola nova em mini-cidades. Os alunos, a escola nova foi um experimento de Anísio Teixeira, né? E criavam-se mini-cidades, onde os alunos eram os protagonistas do desenvolvimento, da resolução de situações, problemas. A tendência à escola nova, até hoje, ela é muito forte na situação de resolução de situações problema e o aluno tido como um ser livre, ativo e social, tá? Com o exercício da cidadania, preparado para o exercício da cidadania e não só para a instrução. O centro da atividade escolar, portanto, é o aluno como um ser ativo e curioso. O tecnicismo. A escola nova saía muito caro, porque na escola nova precisava oferecer na educação pública uma escola em período integral, uma mini-cidade com vários laboratórios, com vários equipamentos, com vários materiais, recursos que eram muito caros para oferecer a todas. Então, a escola nova foi uma experiência que não atingiu a massa popular. Ela ficou restrita à possibilidade de alguns, tá? Essa escola nova, esse regime de semi-internato. Como a gente vê, os filhos dos burgueses que eram enviados para se instruir e se formar no exercício da vida, em regime de internato ou semi-internato. Tá? Então, ela não pôde ser ampliada para todos. Daí, com o desenvolvimento do Brasil e com o pensamento desenvolvimentalista brasileiro, foi preciso criar mão de obra capacitada. Então, surgiu uma nova tendência educacional, o tecnicismo educacional, que tinha como objetivo formar mão de obra capacitada para servir ao trabalho técnico. Estamos aí, nos anos 70, em plena era do desenvolvimento industrial. Uma prática pedagógica o tecnicismo era uma prática pedagógica altamente controlada e dirigida pelo professor, com atividades mecânicas. Vocês pensam que aí o professor tinha um papel principal? Não, 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 não.
Como o objetivo era formar para a indústria mão de obra em massa, no que no Brasil não tinha, né? Então, o professor a isso assumiu um papel de mero transmissor de conteúdos já prontos. A supervalorização da tecnologia, na era da industrialização, então a tecnologia industrial, criou a falsa ideia de que aprender não é algo natural do ser humano, mas que depende exclusivamente de especialistas e de técnicas. Surgiram, então, muitos cursos técnicos voltados a aprendizagens específicas, de técnicas específicas. O professor passa a ser um mero especialista na aplicação de manuais de técnicas específicas, e sua criatividade fica restrita aos limites possíveis e estreitos, já falamos sobre tecnicismo aqui, da técnica utilizada. Então, o professor acabou por assumir um papel de burocracia, burocrática, começou a preencher documentos sobre o cumprimento dos manuais e do desempenho dos alunos, e seguir manuais técnicos. Então, o papel do professor durante os anos 70, no tecnicismo educacional, foi um papel que saiu do papel central e, portanto, importante para a transformação da sociedade, para um mero transmissor de conteúdos. O professor teve a sua carreira desvalorizada no tecnicismo. Daí, novas tendências surgiram, inclusive para libertar deste tecnicismo. E a maior assumidade, e que inclusive criador da teoria libertária, foi Paulo Freire. Pedagogia Libertadora de Paulo Freire é do final de 70 e início de 80. A pedagogia libertadora ou emancipatória tem suas origens no movimento de educação popular, de conscientização popular, que ocorreram no final dos anos 50 e início dos anos 60, tá? Então, ela é anterior a 70 e 80. Paulo Freire iniciou esse trabalho no final dos anos 50, em 60 ele tomou força, daí veio o golpe militar de 64, Paulo Freire foi exilado no Chile e houve uma interrupção na época da ditadura dessa pedagogia libertadora. Ela foi retomada no final dos anos 70 e início dos anos 80, com a abertura política. Nós não tínhamos saído da ditadura ainda, mas já iniciou em 79, 80, 81 e 82 uma abertura política, né? Então, não era só o partido do governo, foram criados vários partidos, inclusive de oposição, inclusive o PT, nesse caso, MDB, tinha só a Arena era do governo. Então, foram criados vários partidos e começou uma abertura política e os exilados foram sendo trazidos de volta. Paulo Freire também. Paulo Freire modificou, durante o exílio, a educação no Chile. E uma das falas de Paulo Freire: nada educa a nada, nada se educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, com a mediação do mundo. Então, era uma conscientização de que nós interagimos e nós nos educamos conforme as nossas vivências. A atividade escolar, nessa pedagogia libertadora, pauta-se no diálogo, tá? Pauta-se em discussão de temas sociais e políticos e em ações sobre a realidade social imediata das camadas populares.
Analisam-se os problemas, seus fatores determinantes e organizam-se uma forma de atuação para que se possa transformar a realidade social e política. O professor, ele é o coordenador das atividades, que organiza e atua conjuntamente com seus alunos. Ao mesmo tempo que Paulo Freire, em uma outra corrente e uma outra teoria, nós temos a teoria do Demerval Saviani. Demerval Saviani também faz parte da teoria crítico-social, tá? A teoria dele também é crítico-social. Porém, a diferença entre Paulo Freire e Saviani, ambos querem libertar o povo da marginalização. Ambos querem libertar o povo, tanto Paulo Freire como Saviani, da situação marginal em sociedade. Porém, Saviani difere da teoria de Paulo Freire porque ele dá um grande valor ao conhecimento científico, aos conteúdos escolares. Na verdade, Paulo Freire até defende a pedagogia tradicional que instruía, porque, segundo a história, né, a teoria crítico-social dele também é histórico, conhecida como histórico crítico. Segundo a história da pedagogia no Brasil, o que iniciou a libertação do povo foi a pedagogia tradicional que trouxe o conhecimento, a instrução científica. E ela foi boa, ela não foi alienante, ela fez avançar. Então, criou-se para Saviani campanhas contra a pedagogia tradicional, por conta do quanto ela estava esclarecendo cientificamente a respeito do conhecimento científico socialmente acumulado na sociedade, e isso estava se tornando perigoso. Ele disse que a pedagogia, Paulo Freire, ele defende que a pedagogia da escola nova, na verdade, é uma nova forma de alienação, que traz para o bojo da educação outros fatores que não são inerentes à libertação que o conhecimento dá. Ele combate a escola nova, mas isso é uma questão própria de Demerval Saviani, que nós estudamos no concurso de Cubatão. Então, a pedagogia crítico-social dos conteúdos de Saviani se põe como uma reação de alguns educadores que não aceitam a pouca relevância que a pedagogia libertadora. Então, a teoria de Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire, como parte do contexto social e do diálogo sobre a situação imediata da classe proletária, dos marginalizados da sociedade, o Saviani diz que deixa de lado a questão da cultura científica. Então, ele se opõe, apesar de que não são opositores, quero deixar bem claro, tá bom? Ele acredita que, além da pedagogia libertária de Freire, de consciência social, é necessário o conteúdo científico, uma maior relevância ao conteúdo científico. Por isso que a pedagogia dele é conhecida como histórico-crítico e também como crítico social dos conteúdos. Não aceitam a pouca relevância que a pedagogia libertadora dá ao aprendizado do chamado saber elaborado, que é o saber científico, historicamente acumulado, que constitui parte do acervo cultural da humanidade. A pedagogia crítica ou histórico-crítica dos conteúdos assegura a função social e política da escola, sim, assegura a função social. Na pedagogia histórico-crítica, a educação tem uma função sociopolítica, também, como para Paulo Freire, mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados, os conteúdos, a fim de colocar as classes populares em condições de uma efetiva participação nas lutas sociais, com conhecimento científico.
Saviani entende que não basta ter como conteúdo escolar as questões sociais atuais, mas que é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas, para que os alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe, classe proletária, classe trabalhadora, classe pobre, classe marginalizada, não burguês, tá? Então, é para esses que Saviani acredita que o conhecimento é poder e que dá oportunidade de igualdade de condições no debate. Após isso, vieram para o bojo da educação, após o concomitante a isso, porque Saviani ainda não morreu, né? Vieram para o bojo da educação, após a pedagogia nova, posso dizer assim, e o ensino técnico, tecnicista, vieram para o bojo da educação a psicologia genética, Montessori, Piaget, Vygotsky, Vallon, Emília Ferreiro, entre outros, tá? Veio para a educação, o bojo da educação, historicamente no Brasil, a influência da psicologia genética. A partir dos anos 80, surge com maior evidência um movimento que pretende a integração entre as abordagens crítico-sociais dos conteúdos e da teoria libertadora. Vejam que os autores do PCN, eles defendem, nós temos o PCN, estamos em 97, essa era a grande novidade no Brasil na época. Piaget, Vygotsky, Vallon, Emília Ferreiro, tá? Aqui nós temos Emília Ferreiro e Délia Lerner. Nós temos Piaget e nós temos Vygotsky. Então, era o auge quando foi feito os PCNs. Então, vejam que a tendência implícita, pelo menos para mim, é de defesa da psicologia genética na educação como uma tendência educacional mais ampla. Tá? Então, veja que diz que integra-se as abordagens crítico-social dos conteúdos e da teoria libertadora. Integra-se a tudo que há de bom. Eles colocam aqui no PCN, né? É necessária uma adequação pedagógica às características de um aluno que pensa, que sabe alguma coisa. Thelma Weiss diz: todo mundo sabe alguma coisa. O aluno sempre sabe alguma coisa, conhece alguma coisa. Então, o aluno que pensa de um professor que sabe e aos conteúdos de valor social e formativo. Formativo, aqui dado o sentido integral da pessoa, inclusive no caráter psicológico, ético, estético, entre outros, tá? Esse momento é marcado pela influência da psicologia genética, Piaget, Vygotsky e Vallon e Montessori, os principais expoentes internacionais, né? É necessário descobrir como os alunos aprendem para rever como ensinar. Emília Ferreiro foi aluna de Piaget na Suíça e a teoria do doutorado dela é baseada neste problema, descobrir como os alunos aprendem para rever como ensinar. E ela, Thelma Weiss, foi aluna de Emília Ferreiro. A redução de uma teoria, a redução dessa influência da psicologia genética a simplesmente a uma metodologia construtivista, tá? Então, eles não querem, os construtivistas não querem que o construtivismo seja chamado de metodologia, e sim concepção, abordagem construtivista. É uma concepção educacional.
para os construtivistas. Eles odeiam quando chama de metodologia construtivista. Olha a crítica aqui. A redução a uma teoria construtivista para a alfabetização expressa um duplo equívoco. Redução do construtivismo a uma teoria psicogenética de aquisição de língua escrita e transformação de uma investigação acadêmica, eles colocam o construtivismo como uma concepção, um modo de pensar, uma investigação acadêmica em método de ensino. É uma ofensa, então. Com esses equívocos de dizer que construtivismo, inclusive, aconteceu mesmo na época, tido como um novo método de ensino, com esses equívocos, difundiram-se as ideias de que não se devem corrigir os erros e de que as crianças aprendem fazendo do seu jeito. E daí, vocês sabem, já vimos nos autores da concepção construtivista, que o erro no construtivismo pode ter sido como um elemento muito positivo para o redimensionamento das aprendizagens e do ensino. E nós vamos falar aqui de novo, só que com outras palavras. O erro construtivo. Nesse processo de interação com o objeto a ser conhecido, o sujeito constrói representações, ele pensa, ele interage com o objeto na prática e pensa, né? Ele constrói representações que funcionam como verdadeiras explicações e se orientam por uma lógica interna, uma internalização, como nós vimos ontem, uma internalização do conceito que busca ser feita pelo próprio sujeito, que busca ser uma internalização, uma compreensão significativa, pertinente, real. Funcionam como verdadeiras explicações e se orientam por uma lógica interna que, por mais que possa parecer incoerente às hipóteses dos alunos sobre a matéria, né? As respostas deles parecem ser muito incoerentes, por mais que possa parecer incoerente aos olhos de um ou outro professor, faz sentido para o sujeito. Ele está pensando e ele chegou àquela conclusão, tá? Porque ele está pensando. Então, nesse sentido, as ideias equivocadas que o aluno apresenta, que ele exterioriza, que ele fala, lembra-se que pensamento e linguagem, que a linguagem ela é uma alavancadora das funções superiores, a capacidade de expressão do pensamento faz com que o ser humano se eleve no seu conhecimento cognitivo, no seu pensar. Então, as ideias que parecem, entre aspas, equivocadas, ou seja, construídas e transformadas ao longo do desenvolvimento, que as ideias vão sendo reconstruídas conforme a gente aprende. Fruto de aproximações sucessivas, né? Vai tentando se aproximar do que é certo, expressam uma construção inteligente por parte do sujeito e, portanto, são interpretadas como erros construtivos. Quando o erro permite ao professor descobrir como o aluno está concebendo, conceituando, então o erro tem um caráter utilitário. É útil para o professor e é útil para o aluno, é útil para o diálogo entre os dois. Portanto, é chamado de erro construtivo. Não é todo erro que é construtivo, mas o erro que dá vistas a descobrir como o aluno está pensando é um erro que dá pistas para o professor de também como ensinar, tá? Por isso ele é chamado construtivo. A intervenção pedagógica. A intervenção deve se ajustar ao que os alunos conseguem realizar em cada momento de sua aprendizagem,
para se constituir como uma verdadeira ajuda educativa. Nós vimos isso ontem também. A intervenção tem como ponto de partida aquilo que os alunos podem alcançar, se ajustar ao que os alunos conseguem realizar, para se constituir como uma verdadeira ajuda educativa, porque o aluno, sentindo-se capaz, ele vai estar motivado para descobrir mais. Situações escolares de ensino e aprendizagem são situações comunicativas, interativas, de debate, de diálogo, nas quais os alunos e professores atuam como corresponsáveis, ambos com uma influência decisiva para o êxito do processo. Então, os papéis principais da intervenção pedagógica são do professor e do aluno, baseado na comunicação interativa e partindo-se do que o aluno pode, e criando-se situações de aprendizagem que os desafiem a mais, através de diálogo, inclusive, como vimos ontem, de mais perguntas do que respostas por parte do professor. A abordagem construtivista, concepção ou abordagem, eles usam, integra num único esquema explicativo questões relativas ao desenvolvimento individual. Cada um vai viver a mesma situação coletiva, mas vai pensar do seu jeito, vai internalizar significativamente do seu jeito. Então, desenvolvimento individual, pertinência cultural a partir do conhecimento prévio que cada aluno tem, e a construção de conhecimentos novos e também de interação social. Então, a abordagem construtivista integra o indivíduo, o conhecimento cultural, social, né, da vida que ele tem, a bagagem dele, as concepções, os conhecimentos que ele já tem, a construção de novos conhecimentos e a interação social, a troca de conhecimentos. Para terminar essa parte sobre o construtivismo, nós vamos falar da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa implica sempre alguma ousadia. Quem quer descobrir é ousado por natureza. Quem quer aprender mais, ousa. Diante do problema exposto pelo professor, da situação problema, o aluno precisa elaborar hipóteses e ter a ousadia de experimentá-las. Fatores e processos afetivos, autoestima, acreditar no seu taco, como eu digo, motivacionais e relacionais, são importantes neste momento, porque ele também busca apoio nos outros, por isso relacionais também, mas afetivos também diz respeito à autoestima, a confiar no seu taco. Os conhecimentos gerados na história pessoal e educativa de cada um têm um papel determinante na expectativa que o aluno tem da escola. Nós vimos isso ontem também, com outras palavras, do professor e de si mesmo, nas suas motivações e interesses, em seu autoconceito, como ele se vê. Que capacidade, potencialidade ele acha que ele tem? Esse conhecimento, autoconhecimento, é gerado na história pessoal de cada um de nós. E também na história na escola, de tanto nos falarem que nós somos burros, nós acreditamos que não somos capazes de aprender. De tanto nos falarem que a gente não sabe fazer isso, aquilo, a gente acha que a gente não tem potencial para algumas coisas, não sabe. E até sabe de início, mas vai desaprendendo, vai largando, né?
Os conhecimentos gerados na história pessoal educativa têm um papel determinante na expectativa que o aluno tem da escola, do professor e de si mesmo, nas suas motivações e interesses, em seu autoconceito e em sua autoestima. Por isso eu digo, procurem confiar mais no seu taco e serem mais ousados, porque todos nós temos potenciais e precisamos ousar e colocar esses potenciais para fora. Agora, nós vamos dar uma paradinha para entrar no segundo momento. Enfim, estamos na metade, tá? Então, vamos entrar no segundo momento daqui a 5 minutos. Vamos dar uma paradinha, para não ficar muito longa a gravação.